Qualquer coisa. Aí. E agora ficou certo? Aí, tá aparecendo. Tá, perfeito. Boa noite, galerinha. Estamos na nossa 17ª DevTalk agora. Infelizmente, a 16ª DevTalk, por alguns problemas de áudio, ainda não tá no YouTube, para quem queria assistir a gravação. Mas a gente está resolvendo isso e já vai upar a 16ª assim que a gente conseguir arrumar essas questões do áudio. E para essa 17ª DevTalk de agora, a gente vai falar sobre um assunto que a gente já vinha querendo falar há algum tempo, mas a gente acabou adiando para falar depois, que é trabalho em equipe. Como que a gente faz para gerenciar um trabalho em equipe, né? A gente já falou sobre gerência de projeto e agora a gente vai dar uns dicas de como gerenciar uma equipe, como trabalhar em equipe, como se comunicar com uma dupla, um trio ou qualquer seja o tamanho da equipe que você quer trabalhar, né? E é com você, Alves. E é isso, boa noite a todos. Essa talk é uma talk que é bem interessante, que eu acredito que está sendo uma evolução meio que natural da nossa comunidade como um todo, que muitas equipes estão se formando, né? Vocês estão aos poucos se juntando para fazer alguns trabalhos em game jams maiores do que as da Noni Jam. Tem pessoal que está trabalhando junto, fazendo jogos para as game jams da ópera, né? E vocês estão tendo ótimos resultados, tá sendo incrível ver o progresso de cada um de vocês. E muitos que estão iniciando estão com dúvidas, né, sobre como trabalhar em equipe, como fazer parte de uma equipe, como contratar uma equipe. E nós vamos falar um pouco sobre isso hoje, né? Sobre como lidar com o trabalho em equipe e como ser um bom colaborador, né? Como você pode fazer a sua parte estando em uma equipe. E eu acho que é interessante nós já começarmos a falar sobre quais são as vantagens de trabalhar dessa forma, né? Quem trabalhou em um projeto solo, né, sabe que você acaba tendo múltiplos braços, sendo que você, na verdade, só tem dois, né? Mas você acaba tendo que lidar com programação, arte, música, você tem que trabalhar com o marketing, você tem que trabalhar com, enfim, divulgação no geral, você tem que lidar com resposta dos usuários quando o projeto já está lançado. E se você trabalha em equipe, você acaba reduzindo um pouco essa carga das suas costas, né? É interessante que o Gu Select ele falou um ponto bem interessante ali numa parte do vídeo dele, que ele estava com uma deadline extremamente apertada e que ele era virtualmente impossível, né? Era literalmente impossível ele fazer aquilo, e aí ele dá um destaque, sozinho. E aí o que aconteceu? Ele adicionou eu no projeto para fazer algumas coisas, ele adicionou um programador especializado em Port para trabalhar em outras coisas, e isso tirou o peso das costas dele para que ele pudesse se focar no que realmente era importante, no que ele conseguiria fazer para que esse projeto fosse lançado na data que ele tinha prometido. E pode acontecer de você também não ser bom em qualquer outra área, por exemplo, você é só bom em arte, ou você só é bom em programação, você é só bom em música, em composição. Então, trabalhar em equipe, as outras pessoas, elas complementam as suas habilidades. E é importante vocês pensarem dessa forma também, porque não é muito interessante você formar uma equipe de 5 programadores e ninguém trabalhar com arte. Você não vai conseguir fazer um jogo. Você pode talvez conseguir fazer um sistema, mas não sei se esse é o seu objetivo. Mas é interessante que a sua equipe, que os membros da sua equipe estejam ali para literalmente suprir uma habilidade que você não tenha. Né? Senão não faz muito sentido vocês andarem juntos e trabalhar ali lado a lado na mesma coisa. E, graças a isso, o projeto pode ser finalizado mais rápido ou, como em alguns casos, o projeto pode ser finalizado na hora que você consegue, na hora que você se programou, na deadline que você colocou para como finalizar o seu projeto. Ou até, no caso, você é capaz de, no mesmo tempo que você faz um jogo sozinho, fazer um jogo de um escopo maior, graças a isso, né? Ou você pode aumentar o escopo do seu projeto, com certeza. Claro Também que é você não uma... fazer isso no meio, porque a gente já falou disso nos outros talks, não é uma boa ideia, mas no Sim. início de um projeto, isso se torna uma possibilidade, né?
Sim. E mesmo você conseguindo, né, você planejando e tudo mais, você fazer um planejamento, e nós vamos falar mais adiante também, principalmente nessa questão de trabalhar em equipe, você planejar, para mim o ideal, se eu fosse trabalhar em equipe, seria eu projetar, fazer um projeto para durar um mês, teoricamente, porque eu sei que eu vou conseguir entregar isso pelo menos em um ano, por diversas razões que pode acontecer com o artista, pode acontecer um problema com o compositor, com o músico, pode acontecer comigo, alguma coisa que eu posso não conseguir entregar as coisas no prazo, mas nós vamos falar um pouco mais sobre isso mais para frente também. Mas são pontos a se considerar. E é claro, se você está com uma equipe competente, se você está com essa vibe, né, de fazer algo maior, trabalhar em equipe pode te ajudar nisso também. Uhum. Como que pode ser montada uma equipe? É importante você ter, primeiramente, um projeto bem estruturado e documentado. Isso não serve o projeto estar só na sua cabeça. É muito importante isso. A gente já falou diversas vezes sobre o quão importante é a pré-produção do seu projeto. Então, você já passou pela fase de pré-produção, você documentou tudo certinho, o que você vai fazer, o que as pessoas que vão trabalhar com você vão fazer, e aí você tem tudo isso estruturado e documentado. Aí você pode correr atrás de membros para essa equipe. É interessante você definir quais são as peças que são necessárias para esse jogo. Então, por exemplo, lá na parte da arte, eu preciso de um personagem. Esse personagem vai ter quais animações? Quantos frames vai ter cada animação? Se você conseguir detalhar o mais específico possível cada um desses aspectos, quantas músicas vão ter, qual que vai ser o tempo da música, a música vai ser loopável, ela não vai ser loopável, quantos efeitos sonoros, para o que vai ter cada efeito sonoro. Defina bem bonitinho. Isso daí é um complemento do ponto anterior, né, de ter ele bem estruturado e bem documentado, porque a partir desse momento você vai conseguir avaliar a redução, a possibilidade de reduzir esse escopo, separar uma quantidade de dinheiro, se possível, né, para contratar as pessoas que vão fazer esses trabalhos. E é importante você ter tudo isso bem documentado, porque a pessoa que vai prestar esse serviço para você vai ter ali uma base de quanto que vai sair em questão de valor, o quanto que a pessoa vai cobrar para você para trabalhar nesse seu projeto. Então, se você tem isso bem definido, você consegue ter ali com base nesse projeto orçamento, e você pode dizer, esse é um projeto que eu consiga bancar agora, beleza. Ou esse projeto está acima do meu orçamento, eu não consigo bancar um projeto desse escopo. Tudo bem, você tem ali um projeto todo documentado, tudo estruturado, quando você tiver mais condições, você pode, né, contratar essas pessoas ou contratar outros profissionais para trabalhar com você que estiverem disponíveis. E se não for possível, definir como que vai ser dividido os lucros do projeto. A gente sempre coloca uma ressalva nessa etapa porque a gente meio que é contra essa movimentação e a forma que muitas pessoas elas chegam. Primeiro que elas geralmente chegam sem ter um projeto estruturado e documentado e já querem pessoas que trabalhem com você e ainda querem que seja uma pessoa que trabalhe para elas de forma dedicada ali e tudo mais, para um projeto que talvez não vá ser lançado, talvez não vai gerar lucro, e o trabalho da pessoa foi, como que eu posso dizer, foi jogado para fora, a hora da pessoa foi desperdiçada, a pessoa podia ter feito uma grana trabalhando com essa pessoa, mas acabou trabalhando para essa pessoa que um projeto não saiu do papel ou da cabeça da pessoa que idealizou o projeto. Então, assim, se você tem tudo isso definido e você tem também definido como que vai ser dividido os lucros e outros pontos que a gente vai falar, como, por exemplo, você ser uma pessoa confiável e você conseguir, de fato, né? E é interessante, se você tem, por exemplo, seus jogos já lançados na Steam e você mostrar para a pessoa que você quer contratar,
e que você não tem condições, mostra para ela, ó, esse daqui é um projeto que eu lancei, isso daqui foi o quanto que eu lucrei, eu posso te dar tantos por cento, você vai ter um pouquinho mais de credibilidade na hora de montar a equipe. Ah, vou dar, sei lá, 20%, 30% do meu lucro, do que vier ali da Steam, ou do Nintendo Sim. Switch e tudo mais, enfim, de qualquer plataforma. O que eu vou receber... Quando você não tem como pagar diretamente pessoa, essa daí é a alternativa, né? Você tem que mostrar a sua confiabilidade, né? Ser Uhum, transparente na hora de, ó, eu sei que eu consigo atingir essa meta aqui aham, e eu sei que pelas pesquisas que eu fiz desse jogo, ó, pesquisa de mercado aí, as pesquisas que eu fiz aqui desse nicho e tal, do que eu tô querendo conseguir com esse jogo, a estimativa é que ele faça tanto de lucro e uhum. aí a porcentagem seria essa daqui para você e essa daqui para mim. É isso, é Ser bem basicamente transparente nessa isso. parte se você tá pensando na divisão de lucros, né? Uhum. Eu fiz isso daí com os dois projetos meus, o Blackjack Math e o Blackjack Math Cross Numbers, que eu não tinha condições e eu conversei com o compositor, né, com o Arf, que ele trabalhou na composição dos dois projetos, e eu falei, ó, eu não tenho a condição agora. Ele me conhecia também por outros projetos, a gente trabalhou em Game Jams, então eu tinha uma certa credibilidade com ele, com, tipo, o trabalho dele não ia ser jogado fora, né, a hora dele não iria ser desperdiçada, mas eu nunca tinha lançado nada na Steam, a não ser, é claro, o projeto do Spook Station, que eu tinha trabalhado como um colaborador de um projeto e tudo mais. Essa era a minha experiência. Mas aí eu mostrei para ele, eu falei, olha, a minha estimativa é ganhar X, né, e tantos por cento vai ser para você. E ele confiando em mim, e ele sabendo também, e eu também não exigi muito dele, tipo, em questão de não seria um trabalho massivo da parte dele, porque era para ser um projeto bem simples. Então, eu mostrei exatamente tudo isso, eu tinha tudo bem estruturado, tudo bem documentado, tudo bonitinho do que eu precisaria dele. Ele avaliou, né, com a questão do quanto que ele tinha de disponibilidade para trabalhar naquilo lá, o quanto que eu era uma pessoa confiável na questão de entregar ou não, e ele avaliou também a questão financeira que eu apontei, que eu mostrei para ele a expectativa, né, a estimativa de lucros, e deu super certo essa parceria, né? Então foi uma parceria feita, mas eu cheguei para ele com informações concretas, eu não cheguei ali só com a ideia e ele que faça o resto. Não é assim que funciona. E também se você tá numa equipe com divisão de lucros e você só vai jogando peso e mais peso pra cima da pessoa que entrou nessa com você, a pessoa só vai cansar daquele projeto e meter o pé. Porque Uhum, não tem nada prendendo ela ali, ela tá fazendo porque ela tá confiando nessa mesma aposta que você tá fazendo, né, de que aquele jogo ele vai cumprir a expectativa de receita estipulada, né? uhum. Geralmente entra no que eu gosto bastante de falar, não é assim que funciona, né? Então, Uhum. tenham muito bem isso em mente quando forem montar uma equipe. Agora, eu quero fazer exatamente o contrário, né? Como que eu posso fazer parte de uma equipe, né? Eu não tenho uma inspiração, eu não tenho um projeto bem documentado, mas eu quero trabalhar para outras pessoas, eu quero me especializar nisso e trabalhar em projetos maiores do que eu poderia conceber sozinho. Então, primeiro ponto, se especialize. E quando eu falo se especializar, seja excepcional em uma área apenas. Em uma área apenas mesmo, né? Uhum. Ser um desenvolvedor indie envolve a gente ter múltiplos chapéus, por assim dizer, né? Múltiplas áreas na qual nós trabalhamos. Então, nós podemos ser ok, né, em qualquer área. Então, a gente é ok em programação, é ok em arte, é ok em game design, é ok em áudio, e com isso dá para fazer um jogo interessante, sozinho. Agora, se você quer trabalhar para outras pessoas, é interessante você ser conhecido, por assim dizer,
por trabalhar em Uhum. uma área muito, muito específica, né? Foi assim que eu consegui os trabalhos que eu consegui, tanto no Railgunners, no Spook Station, Sim. no Super Chicken Jumper, no Moonleap, foi porque eu me especializei em apenas uma área muito, muito, muito específica, né, que é programação com Game Maker, com uma ênfase maior em Aham. porte para mobile, que é o meu maior forte, e também eu tenho um forte bastante em integração com outros sistemas. Então eu fiz integração com Steam, Google Play, a Opera GX, que foi feita recentemente no Super Chicken Jumper, eu tive que fazer algumas integrações no sistema deles e tudo mais. É porque é uma área muito específica na qual eu me especializei e eu acabei conseguindo um lugar nessas equipes. Sim. Aconteceu a mesma coisa comigo com os serviços de freelance que eu fiz, né? Até o primeiro que eu fiz foi mais em game design e a maior parte dos que apareceram foram coisas relacionadas com game design ou até com gerente de projeto em alguns casos. Porque quando você está se especializando numa área, a galera que está vendo o que tu está fazendo, os resultados que tu está atingindo, vai falar tipo, pô, aquele cara ali entende daquele assunto. Eu preciso que um serviço disso eu vou falar com aquele cara. E é isso. E se você tenta se especializar em várias coisas, você acaba virando um especialista de nada, né? É o Exatamente. que acaba acontecendo. Você acaba sendo o meia boca em tudo e geralmente cada membro de uma equipe que é especialista, ele vai ser melhor do que você no que você se propõe. Então, a não ser, é claro, que você entrou numa equipe Sim. que está faltando uma pessoa específica para áudio, por exemplo, e você é generalista. Então você é o único cara que sabe áudio. Se você conseguir algo assim, Já aconteceu de eu ficar só como o cara de áudio só porque eu era a única pessoa que sabia minimamente sobre áudio na equipe. Não foi uma cara, olha experiência aí, eu legal. usei exatamente o mesmo exemplo que você acabou passando. E não necessariamente é interessante, tanto é que, por exemplo, no caso do Moonleap, a gente estava conversando, tava eu, o Noni e o Gu Select, e em um dado momento ele falou assim, meu, eu vou precisar contratar alguém para fazer uma coisa tão específica, e aí ele especificou as coisas que ele falou. Aí o Noni eu falou, eu consigo fazer isso. E o Noni falou, eu também indicaria ele. E acabou dando certo. E tipo, é porque eu me dei a ser conhecido para fazer essas partes que foram necessárias para o que estava faltando, para que ele conseguiria na urgência dele. Então, se você conseguir ser generalista, não, ser especialista em uma área específica e conseguir mostrar. E aí é que é importante você ter um portfólio bem feito. Ou você tem um portfólio, porque é o portfólio que vai falar por você. Né? Você pode falar que você tem 20 anos de experiência e você tem 23 anos de idade, por exemplo. O cara tem experiência desde E bebê, tá ligado? exatamente, a pessoa antes de aprender a escrever no papel, ela já estava programando. Pode ter um peso? Pode ter um peso, até a pessoa ver a sua cara ou ouvir a sua voz no Macau e falar, meu, essa pessoa tá de caô comigo. Agora, se Uhum. você tem um portfólio mostrando bem o que você fez, é outra coisa, tem um peso, dá para a pessoa bater o olho e ver e falar, não, essa pessoa fez algo interessante, Sim. essa pessoa trabalhou em algo grande, em algo interessante, em algo que realmente tem valor, que é fora do que é colocado ali num tutorial. E é bem interessante isso, porque eu já vi, enfim, tendo contato com outras pessoas, muitos deles acabaram no decorrer dos anos tendo que trabalhar como meio que recrutadores por alguns meses dentro da empresa que eles estavam trabalhando, e o que eles falaram era a maioria dos currículos que a gente recebe de programação, e isso era na parte de sistema, era exatamente o mesmo portfólio no GitHub, era o mesmo código-fonte de Ai, ai. React, de agenda feito no curso do Foguetinho. O E curso. eles, e eles até apelidaram de forma pejorativa o curso, porque a pessoa que sempre ia só tinha aquilo lá e achava que aquilo lá estava ok. Não, não é assim que é interessante, Uhum. né?
Muitas E pessoas. muita gente quando pensa, coloca um portfólio, a gente pensa muito, tipo, eu sou programador, eu vou mostrar meu código. Tipo, não, o contratante às vezes nem vai ser alguém tão especializado em código assim pra ver, tipo, nossa, o código dele tá um código muito limpo, ele usou esses patterns aqui. Vai ter vezes que o contratante não vai ter esse tipo de conhecimento técnico, ele só vai querer saber se você sabe entregar o trabalho. Então, se Uhum. você conseguir fazer o seu portfólio ser visualmente mostrar o que você consegue fazer, o que você consegue atingir com suas habilidades, é mais efetivo do que você mostrar linhas de código ou tu mostrar, sei lá, um exemplo de como você sabe usar paleta de cores numa pixel art, mas sem mostrar a pixel art em si, só um teste de paletas, ou sei lá. Aham. Ou até mesmo mostrar. Na parte de arte, eu acho que é interessante, tipo, mostra ali 3 ou 4 das suas melhores artes que você está Uhum. fazendo. De programação, mostra, por exemplo, você pega qualquer asset, gente, pelo amor de Deus, tem 1 milhão de assets gratuitos, bons, bonitos. Sim. É, vou fazer, isso daqui é o dash com correção de canto, igual tem no jogo do Celeste, que se você está um pouquinho abaixo, ele corrige ali É. para ser um pouco melhor para o jogador, já mostra que você sabe fazer algo melhor do que só pegar 6 horas de jogo de plataforma do Noni, entendeu? Que já é algo um pouco robusto, mas se você conseguir aplicar o game feel, por exemplo, de Celeste em cima daquilo lá, já é algo a mais, já é algo que você vai se destacar em Uhum. relação à sua concorrência nessa área. Sim, demais. E tem várias ferramentas que facilitam muito a gente criar um portfólio rápido, né? Esses dias a gente estava até conversando sobre isso no chat e eu cheguei a recomendar algumas. O Behance, que está sendo usado pelo Chai agora para o portfólio dele. Você pode usar o próprio Notion. Você pode fazer um sitezinho bem rápido naquele site, o Card, né? E Uhum, colocar ele em algum domínio ou no domínio do próprio Card mesmo. Então, sim. se você pesquisar, você vai achar várias formas de fazer um portfólio que é visualmente agradável, mostra objetivamente aquilo que você consegue fazer, aquilo que você consegue entregar, e tu pode deixar ele disponível assim para os contratantes verem ou para você mandar quando alguém perguntar sobre o seu trabalho. Exatamente. É interessante também você já saber mais ou menos o valor do seu serviço. Se você está começando, eu acho que a gente já falou algumas aulas, algumas talks atrás. Pega como base o salário mínimo e divida pelo tempo que uma pessoa normal trabalha, que é 200 horas. Então você pega o valor do salário mínimo, divida por 200, esse é o valor da sua hora, por exemplo. E aí, com base no que a pessoa que solicitou os seus serviços for falar, você tem mais ou menos uma estimativa de quanto tempo você vai levar, e aí você dá o seu valor. Sim, às vezes quando você começa a fazer os seus primeiros trabalhos, você até descobre que as pessoas estão dispostas a pagar mais pelo seu trabalho do que você estava esperando. Um Uhum, exemplo que eu já contei algumas vezes para algumas pessoas aqui é que eu fui solicitado para fazer um freelance de Unity. Eu passei um valor, o contratante concordou com aquele valor, eu fiz o serviço, depois que ele me pagou, ele falou, pô, gostei tanto do seu serviço que eu vou pagar o dobro do que você me cobrou. E, tipo, caraca, eu não esperava que a pessoa fosse me pagar tanto assim. Aí eu fiquei tipo, mano, eu podia. O meu trabalho vale mais do que eu tava dando de valor pra ele. Tipo, sim, isso, exatamente. isso vai acontecer em algum momento com vocês, tipo, vocês evoluindo nas habilidades, ou mesmo porque vocês estavam cobrando mais barato do que o seu trabalho realmente valia e vocês não perceberam. Uhum. E o último ponto é se coloque à disposição para trabalhar em game jams. Como eu falei aqui no começo dessa talk, muitas equipes boas foram se formando nas game jams e muitos acabaram ganhando uma graninha nas game jams da ópera. E eu gostaria de ver muitos trabalhos sendo feitos por essas equipes, porque vocês realmente conseguiram ali com sinergia e provavelmente trabalhando muito bem em equipe, fazer projetos incríveis em um curto período de tempo, trabalhando ali em 1, 2 semanas, e isso com certeza
se vocês trabalharem por 6, 7 meses, vocês com certeza vão fazer algo ainda mais incrível. Então, eu fico bem curioso de ver projetos novos de vocês aí que vocês estão mandando muito, muito bem mesmo nesse aspecto. E tudo isso por quê? Porque vocês estão trabalhando em um projeto que é gratuito, que não necessariamente tem uma pressão grande de dar certo, não tem uma Uhum. pressão grande de tempo também. E você pode ver Então, sua sinergia em equipe com outras pessoas, né? você pode conhecer melhor uma pessoa e você fala, cara, aquele artista ali mandou muito bem no trabalho comigo. E sei lá, eu tô com uma graninha ou eu tô com um projeto estruturado, eu posso tentar. Ele me conhece como programador, eu conheço ele como artista, a gente pode chegar num acordo de um valor aí de heavy share. Uhum. Tudo isso por quê? Mas houve esse estabelecimento de confiança antes. Eu trabalhei em diversos projetos antes de lançar o Spook Station, antes de trabalhar no projeto do Railgunners, que acabou sendo o meu primeiro projeto que eu fui de fato ali contratado, né, que eu recebi os primeiros, né, pagamentos por trabalhar com desenvolvimento de jogos. Mas tudo isso foi por quê? Porque eu me colocava à disposição, eu estava ali em evidência, chegava uma oportunidade, na época, o servidor que eu frequentava mais antes, que era o do Vaca Roxa, todo mundo fazia equipe para trabalhar na Ludum Dare. Era incrível, tipo, o pessoal ficava ali 2 dias só para fazer isso. E eu fiz Da hora. muitos projetos mesmo, com muitas pessoas. Eu aprendi muito também com programadores mais experientes do que eu, que ajudaram a revisar o meu código, pediram implementações, sugestões de melhoria, eu melhorei, eles deram feedback de novo. Então, eu aprendi a mexer com o Git com eles, né, nesses tipos de projeto colaborativo que foi surgindo as oportunidades. Então, assim, a cada 6 meses existe uma janela de oportunidade para cada um de vocês para conhecer pessoas melhores, Uhum. com habilidades complementares à sua, que pode ou não surgir uma parceria dali. Foi dessas parcerias que eu conheci o músico que trabalha comigo quase sempre. É dessas daí que eu conheci artistas incríveis que eu já trabalhei Uhum. com diversos outros projetos e que eu chego a considerar para outros projetos, projetos maiores, projetos pessoais para lançar na Steam. E Uhum. tudo isso por quê? Porque essa parte de se colocar à disposição é um fator interessante. Uhum. Inclusive a equipe que eu tô agora para o projeto que eu tô trabalhando, né, o Temple of Rave, basicamente ela surgiu com uma das jams do Noni. Foi a quinta jam que ele fez, que foi a primeira que ele chamou de Uhum. Noni Jam, né? Que aí eu fiz uma equipe com o Rancing, a gente fez um joguinho de up na época. E a gente, depois disso, a gente tentou até continuar esse projeto, acabou arquivando ele, mas a gente tá agora nessa pegada de fazer os projetos em equipe, né? E teve outras equipes que já surgiram aqui no server, que a galera que já é frequente aqui no chat já tá ligado, né? Então, isso é muito, muito comum, tipo, a gente acaba trabalhando junto na Game Jam e como gostou da dinâmica da equipe, a gente tende a priorizar para uma equipe esse pessoal que a gente já sabe como é que funciona o workflow junto com eles, né? Tô vendo ali que a galera Exatamente. comentou no chat sobre a situação onde a pessoa pede para pagar menos pelo valor do serviço, né? Esse daí é uma questão que todo mundo que já cobrou pelo serviço já deve ter passado, né? Se Uhum. você sabe o valor do seu serviço e a pessoa não está disposta a pagar aquele valor, então aquela pessoa simplesmente não é seu cliente e ela não vai valorizar seu serviço mesmo se você diminuir o valor. Só isso que eu tenho para Sim. dizer. É claro que há situações e situações, né? É, Há tem situações situação que a de, gente dá de... pra negociar, tipo, às vezes realmente que a pessoa não tem como pagar aquele valor. Você pode ver, tipo, não, se a gente fizer assim, é um pouco mais simples do que o que você tava querendo, mas fica Uhum. mais viável pra mim também pra fazer esse serviço. Sempre dá pra negociar. Exatamente. Tudo dá para ser bem conversadinho. E também, é claro, né? Você pode
também há as questões de necessidade e tudo mais, mas enfim, geralmente é bom você ter a cultura de valorizar o seu serviço. Uhum. Porque se você desvalorizar demais o quanto você está cobrando com o seu serviço, você vai ficar insatisfeito de ter feito o serviço mesmo tu tendo recebido. Tipo, pô, eu fiz o serviço que eu não, Exatamente. não queria ter feito porque não valeu a pena o que eu ganhei e o que eu trabalhei nele. Aham. Então sempre ter isso em mente quando você vai negociar essa questão de preço, né? Quando surge a necessidade de negociar preço. Uhum. Sim. E o próximo ponto é ser honesto, né? Quanto à questão da equipe, quanto à questão de remuneração, né? Do quanto que você tem ali reservado, qual que é o valor. Se a pessoa deu um valor e você concordou com esse valor, pô, né? Respeite isso, né? Respeite o Combinado. seja honesto, seja honesto também com o quanto que você de fato sabe, né? Não tenta vender o peixe e esse peixe não existir, por, por, por assim dizer, né? Então, assim, não tente enganar a pessoa que vai te contratar e também seja honesto na questão do tempo, né? Porque se você é, falhar na entrega porque você não teve tempo, quer dizer mais ou menos que você não foi muito honesto com relação ao quanto tempo você conseguiria finalizar aquele projeto, né? E não é interessante você fazer isso. E às vezes se você só mediu errado, você pode já chegar pra pessoa, tipo, ó, eu achei que dava nesse Exatamente. tempo, mas eu tô vendo aqui que não vai dar, eu vou precisar de tanto tempo. Tem Uhum. que ter essa transparência, né? E isso aconteceu bastante no último trabalho que eu tava, com algumas tarefas. Às vezes tinha uma tarefa que eu, tipo, a minha chefe perguntava assim, tipo, não, dá pra fazer até tal dia? Pô, eu acho que dá sim. Aí eu começava a implementar e eu percebi, tipo, caramba, não vai dar. Aí eu chegava e falava, tipo, ó, eu não vou conseguir sozinho fazer essa feature até essa data aqui. Aí às vezes a gente adiava pro dia seguinte e aí eu conseguia entregar no prazo. Às vezes outra pessoa da equipe me ajudava naquela feature pra gente conseguir dentro do prazo, né? Então, Uhum. quando você comunica, quando você é transparente, você vai conseguir achar um jeito ali de resolver aquela situação. Mas se você fica quietinho ali, vai criar uma situação chata depois. Sim, e isso entra muito também nessa questão de ser confiável, que é o próximo ponto, né? Que é fazer, primeiramente, fazer o que você se comprometeu a fazer, né? Se você deu o seu sim, né, para fazer as coisas, né? Que esse sim seja o sim, né? E justamente essa questão, né? Se há algum imprevisto, comunique, né? Comunique, seja claro com o porquê que está vai ter que ser feito um atraso, ou se for possível, né, se ter outra pessoa para poder te ajudar, você pedir ajuda, né? Não tem por que você não pedir ajuda. Muitas pessoas elas Uhum. têm esse mau hábito, né, de achar que pedir ajuda é um sinal de fraqueza. Pelo contrário, é um sinal de inteligência, né? Você sabe que você sozinho não vai conseguir entregar em tal data, mas tem uma pessoa ali que às vezes essa pessoa está adiantada até e você não sabe e Uhum. ela pode te ajudar. E, pô, tu fala, nossa, essa pessoa foi um braço a mais para mim, foi uma extensão do meu braço. E deu super certo e deu para entregar sem haver um atraso. Mas por quê? Porque houve comunicação. E se for o caso de você ser uma pessoa que contratou uma pessoa e deu uma data específica para fazer o pagamento, pague no dia que foi acordado Uhum. também, né? É uma parte importante, porque aí essa pessoa que você contratou se você tiver a oportunidade e a necessidade de fazer um outro projeto e contratar essa pessoa, falar assim, eu lembro dele, ele pagou certinho ali na data, bonitinho o que foi acordado, pagou certinho, sem reclamar nem nada, foi feito da forma certa. Então, é importante você ser confiável em todos esses casos, né? Tanto em você fazer um serviço e entregar da forma como você prometeu,
E caso a vida acontece, e isso acontece com você, acontece com a pessoa que te contratou, acontece com todo mundo, mas você deixar as coisas bem claras, você vai conseguir se tornar uma pessoa confiável e essa pessoa com certeza vai querer trabalhar com você de novo, se você fizer isso, se você ser honesto e confiável também. Essa questão influencia bastante na maturidade profissional, né? Uhum. Exatamente, é na questão de você ser um profissional melhor, vai ajudar você a ter essas questões. E, uau, chegamos ao fim do que a gente tinha para falar sobre isso. E agora a gente abre a janela aí para vocês fazerem as perguntas. É. O fim dos tópicos, mas sempre tem perguntas que acabam não sendo respondidas todas, né? Então, essa daí é a Aham. hora. Essa é a hora. Uma questão também que é bom de salientar sobre equipes, né? Que se você tá montando a equipe, é sempre pensar o que você precisa e já planejar, tipo, não, qual é a prioridade não, eu preciso pegar aqui uma pessoa para equipe para fazer a arte, mas o que ela vai fazer primeiro? Às vezes a pessoa, se você está gerenciando o projeto, você vai ter que indicar, tipo, não, eu, você vai fazer, o que eu preciso que você faça assim na ordem de prioridade é esse daqui. Se você está trabalhando como gerenciando o projeto, você que vai dar esse guia, né? Se você não der essa orientação para sua equipe e você que está gerenciando ela, a equipe vai ficar todo mundo perdido, não vai saber qual é a prioridade do que tem que fazer. E aí o que era para ser Cortou um um pouco. processo mais rápido vai demorar um pouquinho. Para mim cortou um pouco o que você falou. Cortou? Cortou para vocês Aham. também? Hum, Cortou. cortou. Cortou a partir de qual parte? Eu acho que na real, cortou tudo praticamente que você falou. Trágico. A maior parte do que você falou dessa última parte foi. Uhum. Não, o que eu estava falando basicamente é que se você que está encarregado de gerenciar a equipe, né, você também está responsável por orientar a prioridade das tarefas, né? Porque Uhum. se você está trabalhando numa equipe e ninguém sabe qual é a prioridade, vai cada um fazer alguma coisa, talvez o que pareça mais fácil naquele momento, e talvez eu acabe atrasando mais o projeto do que acelerando, né? Aí é questão de gerência de projeto focada no manuseamento da equipe. Uhum. Coisa para É, salientar, né? sim. O Fox fez uma pergunta: como lidar com pessoas da equipe que possuem estilos de programação diferentes? Por exemplo, tem gente que prefere Snake Case, prefere Camel Case, prefere. Tem também um outro case que é todos Screen os. case. Como? Screen case. Literalmente Não, gritando. não, não, é Tudo o gigante. que o inicial também Ah, o é. Pascal. Pascal case. Pascal Case. Certo. Uhum. Como lidar com pessoas desse tipo? Cara, eu acho que, assim, e aí a minha opinião, ter o mínimo de coisa, por exemplo, você vai ter mais de um programador, eu ia falar, não, às vezes não é interessante, mas na verdade eu estou num projeto que tem mais de um programador. O Moonleap, o Super Chicken Jumper, o Railgunners tem mais de um programador, e em todos esses a gente nunca teve problemas, mesmo porque eu, por exemplo, acabo sendo uma pessoa que cede com qualquer coisa que, tipo, eu não vejo que seja uma coisa grande. E sinto muito, na minha opinião, essa questão de estilo de programação não é uma coisa grande de se preocupar,
eu não veria como um problema. Porém, se você é o líder do projeto e você quer que o projeto tenha uma forma clara de ser feita e você contratou a pessoa, faça aquela parte. Eu vou voltar até aqui. Tenha um projeto bem estruturado e documentado. Uhum. Se você quer que todo mundo siga um código de conduta, tenha esse código de conduta documentado. Senão, a Sim. pessoa que tem um estilo de programação diferente, ela pode fazer e alegar que você não documentou isso na hora que você contratou ela. Então, Aham. você acaba sendo um defeito seu como gestor, né, do projeto. E agora, se você como programador, você é só um contratado, não há um código de conduta, não há uma documentação sobre como essa forma. Uhum. Você vai ter que lidar com isso, você vai ter que trabalhar da forma como essas pessoas trabalham ou da forma como você trabalha também, não tem um porquê. Se você tem Uhum. uma parte bem específica para você fazer do projeto e ninguém além de você vai trabalhar nessas partes que você fez, pode fazer da sua forma, entendeu? É. Eu, por outro lado, eu tive um problema assim com essa questão de padrões de programação, mas não com o desenvolvimento de jogos. Foi quando eu estava trabalhando com desenvolvimento mobile. Uhum. Mas é como o Alves disse, às vezes isso é chamado de Technical Design Document, né, o documento de design Uhum. técnico, que é especificamente para padrões técnicos que serão usados no projeto, né? Ou pode Aham. ser usado qualquer outro nome, tipo, documento de padrões, ou sei lá. Deve ter, Código de deve ter conduta. código de conduta, deve ter várias formas de chamar isso daí, mas basicamente é uma forma de você é, definir quais são os padrões que serão usados, né? Porque se você não definir os padrões que serão usados, não tem como a pessoa adivinhar como é que você quer que seja seguido. Exatamente. E não seja também essa pessoa, né, que Uhum. cobra uma coisa que não foi acordada. Tipo. E no caso que eu tive esse problema foi que eu estava bem iniciante na programação na época e alguns dos padrões que eu estava usando não eram padrões que eram bons de se usar para ter um código que era fácil de fazer manutenção depois, né? E Uhum. aí o que aconteceu foi que a outra pessoa que estava programando comigo percebeu isso daí, ele era mais experiente, ele falou tipo, ó, vamos fazer dessa forma aqui, eu percebi que o seu código tá assim, bora seguir esse padrão aqui, porque vai ficar mais fácil de fazer manutenção, mais fácil de corrigir, mais fácil de modificar se for necessário. Aí a gente começou a seguir aquele padrão. Então, nesse caso não teve um documento explícito, mas teve a comunicação verbal, a documentação verbal de um padrão que a gente ia começar a seguir a partir dali, depois de ter sido percebido que aquilo estava atrapalhando no desenvolvimento, né? Exatamente. E poderia ter sido documentada essa reunião também para Poderia ter sido para documentado. deixar bem alinhado com todo mundo. No meu trabalho, eu tenho. Dá para dizer que tem três formas de se fazer. Tem a forma que eu faço, tem a forma que o meu coordenador faz, que é um pouco mais sofisticada e requintada, por assim dizer, e tem um outro programador, que é o terceiro mais experiente da equipe, que é um pouco mais por fora do que eu faço e do que o meu coordenador faz também. A gente até brinca que programação orientada me irrita na equipe, mas assim, não há uma forma, não há uma forma, não há um código de conduta determinado na empresa, então a gente também não frita muito a cabeça. Mas é claro, através da comunicação e tudo mais, ele foi se adaptando e melhorando a forma como ele fez as coisas. Comentários também foi é uma coisa interessante. E, de novo, se não tem detalhado na especificação do projeto que a pessoa tem que comentar os códigos, você não pode exigir isso da pessoa que não fez o código, entendeu? De novo, é Então, outra coisa que tem que ser conversada porque a pessoa não tem como adivinhar, né? exatamente, também é dessa forma. Então, assim, tudo tem que ser bem conversado antes de começar o projeto, porque senão vai haver essas divergências dentro
dentro do projeto. Eu já fui muito disso, Oscar. Eu sou a documentação. Aham. Eu já fui muito assim. E isso, não ironicamente, isso acontece muito na indústria de desenvolvimento. Não na de jogos especificamente, mas na indústria de desenvolvimento de software no aspecto geral. Tipo, muitas empresas costumam ter alguém que é o cara que saca de tudo, todo mundo vai Aham. pra ele pra tirar dúvida, e aí esse cara recebe uma oferta de emprego pra outra empresa, ele vai e fica todo mundo perdido, porque todo mundo E aí, dependia daquele cara. vral, né? E, Chega um problema e vral na equipe inteira. Sim, então, acontece quando, muito. então, quando tem a necessidade de se seguir um certo padrão, uma regra de negócio, um Aham. código de conduta, isso não pode estar só na cabeça de uma pessoa. Porque Sim. se acontecer alguma coisa para aquela pessoa sair do projeto, ou se entrou Uhum. alguém novo que você não vai ter tempo de. Aquela pessoa não vai ter tempo de explicar tudo para aquela pessoa nova, aquilo Uhum. tem que estar em algum lugar que possa ser acessado pelas pessoas para não depender de fulano que sabe tudo Uhum. do projeto. Exatamente. E voltando um pouco aqui nos slides, tudo isso que a gente está falando, se não é você que trabalha numa equipe, isso são boas condutas que você, como membro da equipe, pode e, sinceramente, deve fazer. Faça o seu código da forma como todo mundo faz, mesmo que isso não seja acordado, mas, enfim, seja um bom colaborador nessa parte, seja uma pessoa que colabora ao invés de uma pessoa que impõe a sua vontade, seja uma Aham. pessoa que documente e deixe de fácil manutenção para que, se ele tiver que, por algum motivo, contratar uma outra pessoa, essa outra pessoa vai conseguir bater o olho no que você fez e dar a manutenção necessária, porque isso vai fazer de você ser um bom funcionário que vai ser lembrado por essa equipe. Aham. Então, é uma parte sua. E se você está liderando uma equipe, deixa claro essas partes que você quer que seja bem feita. E a gente brinca bastante sobre, tipo, o cara deu enter e depois abriu a chave. Ou então, não, o cara deu espaço e chave e depois o enter. A gente faz essa brincadeira porque cada um tem suas preferências quando tá programando sozinho, né? Mas no final das Uhum, contas, o que importa é que o código esteja legível, siga um padrão que todo mundo entenda, consiga ler. E o resto é preferência que às vezes a gente vai ficar batendo na tecla desnecessariamente só vai atrapalhar mais do que ajudar, né? Então, uhum. tem alguns padrões no último trabalho que eu tava. Eu, sinceramente, num trabalho solo eu não usaria, mas tipo, tá sendo usado aqui, bora seguir esse padrão. Sim, Porque não tem por que você esquentar a cabeça com isso, você só vai se estressar à toa, você vai fazer a equipe se estressar à toa, e sim, você vai ser o chatinho da coisa que nunca mais vai ser chamado. você vai atrasar o trabalho à toa. Então, É, eu acho que cortou você de novo, cliquinho. acho que eu já tinha terminado de falar. Não, não, certo. E é bem isso mesmo que ele disse. Não seja essa pessoa, né? Não seja essa pessoa que tenta impor a sua vontade e tudo mais num projeto que, sinceramente, não é seu, você tá lá, mas faça o seu melhor. Se preocupa só com o seu. Se você é um membro de uma equipe e você percebe que as coisas estão sendo feitas de uma forma diferente do que você gostaria de fazer. O Oscar fez uma pergunta: o que fazer caso eu ou um membro do projeto, por algum motivo, tenha que se afastar do projeto por tempo indeterminado? Ele acabou dando um exemplo: o PC quebrou, a pessoa não tem um reserva, ou enfim, aconteceu algum problema que essa pessoa ela não possa trabalhar ali por um determinado tempo no projeto. Ah, como que eu lidaria com uma situação dessa? Na verdade, como que eu estarei tendo que fazer por alguns motivos e alguns projetos que eu tô? Uh, Primeiro de tudo, tenha um plano B. Eu acho importante que vocês terem em mente isso, que, por exemplo, se você está com um programador, esse programador não consegue dar conta, e é um motivo válido, por exemplo, o computador quebrou do cara. E você que contratou essa pessoa, você não vai ter como tirar 4 pau do bolso para ajudar essa pessoa. Às vezes nem é o valor total do que você pagaria para essa pessoa pelo que ela foi fazer.
procura outra pessoa. Uhum. Tipo, comunica, fala, olha, eu gostei do seu trabalho até então, eu vou pagar, se for o caso, se fosse um projeto remunerado, eu vou pagar ali pelo valor da sua hora, espero que você consiga resolver rápido esse problema, gostei de trabalhar com você, e se a gente tiver a oportunidade, a gente trabalha de novo e segue o projeto. Uhum. Deixar o projeto morrer por causa de um terceiro é complicado. E se é você quem faz, tenta achar uma pessoa que possa Terceirizar. suprir tenta terceirizar e achar uma pessoa que possa suprir essa mão de obra que você iria fazer. Ah, eu sou um programador, meu computador tá bichado, eu tô com o meu projeto aqui no Git, eu tenho como passar um link para o Git para um outro programador, eu preciso que faça isso, 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 eu consigo explicar para essa pessoa, e eu, sei lá, você consegue pagar ali X para a pessoa fazer uma coisa, só para o projeto também não morrer enquanto você está resolvendo esse seu BO maior. Então, tem como você lidar com essas situações, mas tentar não responsabilizar uma pessoa que não seja você para isso. Então, tipo assim, tenha bem definido isso e tenha como você conseguir repor essa outra pessoa para um outro projeto. Eu acredito que Uhum. não sei dizer, né? Talvez ele saberia responder melhor, mas eu acredito que o Gagonf tenha tido situações em que ele precisou de artistas complementares para resolver algumas coisas específicas em um projeto dele, porque o projeto tem prazo, né? E ele conseguiu entregar os jogos dele Uhum. num prazo, e talvez o artista talvez tenha algum problema, algum contratempo, ele talvez tenha que contratar um artista, um terceiro, um quarto, um quinto artista para suprir a demanda que o outro não conseguiu por N motivos, né? Por motivos válidos, por assim dizer. Então, se vocês conseguirem fazer dessa forma, né, vocês vão priorizar o lançamento do seu projeto. Então, é Uhum. interessante vocês terem isso em mente e trabalhar dessa forma, né? Não É. deixar o projeto tipo numa pessoa que essa pessoa não é teoricamente o dono do projeto, é você. Uhum. E isso daí é uma questão interessante, que isso é uma área do gerenciamento de projeto que é chamada de gestão de risco, né? Você Aham. ter uma expectativa, um plano para caso aconteçam imprevistos, né? Uhum. É, Nem sempre vai ser possível, ainda mais quando você não tem tanto recurso monetário para compensar imprevistos, né? Um Uhum. exemplo que aconteceu comigo recentemente foi que o meu computador parou de ligar, porque a plaquinha que faz ele ligar parou de funcionar. E eu fiquei 2 semanas com o PC sem funcionar. E o que eu fiz foi que eu tentei arrumar um computador que fosse um substituto temporário para eu conseguir fazer as atividades principais que não podiam parar, enquanto eu comprava, achava na Mercado Livre ou outra loja virtual a pecinha que eu precisava substituir. E aí eu fui, consegui um notebook emprestado, fui trabalhando nele por um tempo e algumas das atividades que eu estava fazendo tiveram que ser atrasadas, as mais importantes eu dei continuidade, e foi isso daí. E o custo desse imprevisto acabou diminuindo o dinheiro que eu tinha para investir no projeto que eu estava trabalhando, né? Mas isso daí é uma questão que era indispensável, então não teve o que fazer. Uhum. Entrou na parte de você ser confiável, né, e tudo mais, e fazer as entregas. Uhum. Então é meio que complicado essa área, mas você dar literalmente dar os pulos que são Sim. possíveis, né? Uma sugestão que eu dou, se você tá com um projeto que você tem dinheiro para investir no projeto, é que parte do orçamento você separe para imprevistos. Uhum.
Se você, tipo, não, beleza, eu tenho um orçamento de, sei lá, 5 mil reais pra fazer um jogo. Separa uns 500 desse para imprevisto, faz o jogo com um orçamento de 4.500. Uhum. É um Ou de exemplo. 4 mil apenas, né? Ou de 4 Deixar mil apenas, milão. deixar 1.000 de Uhum. orçamento para riscos. Isso daí é uma coisa que você pode fazer para evitar que imprevistos desse tipo acabem atrasando ou causando o paralisamento total do projeto. Por motivo. Que não é uma coisa bem interessante de se fazer. Você vai ter um prejuízo bem maior com o seu projeto se ele precisar parar do que se você, no começo Uhum. dele, precisar trabalhar com um pouco menos porque você separou uma parte para imprevistos que podem ou não acontecer. Uhum. E se você não usar esse dinheiro dos imprevistos também, você já tem uma parte pro seu próximo projeto, separado. Sim, exatamente. Mais perguntas? Hum. Essa é a chance, jovens. Ótima chance. Oh, fuck. Vamos lá. Acho que tá de boa. Então, perfeito. Até a próxima, então, pessoal. Até a próxima, galera. E como a gente falou, a gente vai tentar subir a DevTalk sobre a Steam, que a gente acabou tendo problemas com áudio, a gente está resolvendo. E essa Uhum. daqui a gente já vai subir logo que a gente terminar a gravação, ver se está tudo ok. E para a próxima DevTalk, a gente está aberto a sugestões. Se vocês tiverem alguma talk que vocês gostariam de ver e que vocês acham interessante, é só comentar comigo com o Alves. Quem está Uhum. vendo pela gravação depois no YouTube pode comentar também no vídeo, que a gente vai olhar as sugestões lá no comentário também. Isso. E é E isso se aí. você está vendo pelo YouTube, se inscreva no canal, deixa o like E divulga com os coleguinhas. e divulga com os coleguinhas, né? O momento youtuber do nosso podcast. Agora podcast mesmo, porque as gravações estão lá no Discovery Space a partir de agora. Oh, perfeito. E também aproveitar esse momento aqui final para dizer, né, dessa questão de que é realmente de que a gente realmente leva e valoriza as sugestões. O Oscar, né, acabou falando comigo sobre essa questão de que trabalho em equipe seria um assunto interessante. Eu mandei essa ideia também para o Criquim, e aí a gente viu e falou, não, realmente é uma ideia que a gente pode ali falar numa Dev Talk. Então, assim, a gente valorize muito, né, o feedback que vocês dão, as sugestões que vocês dão, porque afinal de contas, tudo isso que a gente está fazendo é para vocês. Então, o que vocês tiverem ali de necessidade, o que o coração de vocês, né, tiver ali querendo saber sobre, vocês podem mandar sugestões para a gente. A minha DM, a do Criquim também fica sempre aberta. A gente valoriza bastante as sugestões que vocês dão para tornar isso daqui um material mais rico e de mais qualidade para vocês, né? Basicamente. E é isso aí, galerinha. Como a gente não teve uma DevTalk no último mês, né? Mês de maio, então talvez a gente tente organizar uma outra talk para esse mês ainda, mas não garantimos porque, né? Vai ter um meetup no começo de julho, Vai ter um então meetup. vai ficar um pouco complicado. Mas depois a gente vê se a gente consegue organizar para compensar essa talk que faltou ali. Eu provavelmente diria de fazer duas no mês que vem, porque a gente vai estar mais tranquilo, porque o meetup vai ter passado, né? Então, Sim, sim. E quem tiver oportunidade, compareça lá no Meetup, que vai ser muito legal. O Alves vai estar lá, eu vou estar lá, o Noni vai estar lá, o Select vai também, eu estar. acho, não tenho certeza. O Gustavo vai estar lá também, então Olha assim, a lá, já gente vai estar confirmou, em né? peso lá para ouvir vocês ali pessoalmente. Então dá pra gente ir e trocar uma ideia ali pessoalmente. E é isso aí, galera. E é isso, eu vou encerrar aqui a gravação.